Mais um vídeo da disciplina Gerenciamento de Projetos Institucionais. Eu sou o Tenente Coronel Luiz Cláudio e essa aula 3 será sobre o gerenciamento de projetos na prática. Então, senhores, eu sempre apresento aqui minhas graduações, especializações, pesquisas. Os senhores podem observar aí pausando o vídeo, ok? Cursos, seminários. Então, as competências essenciais e específicas da matéria, da disciplina, são saber iniciar um projeto adequadamente, planejar o escopo, cronograma, custos e aquisições dos projetos, executar, monitorar e controlar projetos com as técnicas e métodos pertinentes, encerrar um projeto com o formalismo necessário, liderar equipes de projeto, comunicar-se com efetividade no gerenciamento do projeto, ser capaz de negociar com as partes interessadas no projeto sem comprometer seus resultados, dominar as técnicas, métodos e ferramentas de gerenciamento de projeto. E, finalmente, planejar os recursos humanos e riscos envolvidos. Então, senhores, as referências utilizadas, como já apresentei anteriormente, é o nosso PMBOK, o Project Model Canvas do professor Finocchio, o nosso Plano Estratégico 2017-24, Plano CBMDF, o Manual de Gerenciamento de Projetos, Metodologia Aplicada e o livro de gerenciamento de projetos em 7 passos, que a gente usou principalmente para a construção da metodologia. Bom, e aí a primeira parte da nossa instrução de hoje vai tratar exatamente da elaboração do Manual de Gerenciamento de Projetos, que, como os senhores podem observar aqui, ocorreu em 13 reuniões no Salão Nobre, na sala de reunião da DMAT e na nossa própria CEGEP, na nossa própria sessão. Então, a estrutura da minuta do Manual de Gerenciamento de Projetos está dividida em capítulos. Tá? Primeiro capítulo, introdução. Segundo capítulo, fase do gerenciamento de projetos. Terceiro capítulo é das demandas, que é a fase 1 do ciclo de vida do projeto. Capítulo 4, planejamento, fase 2 do ciclo de vida do projeto. Capítulo 5, captação, fase 3 do ciclo de vida. Capítulo 6, execução, fase 4. Capítulo 7, controle e monitoramento, fase 5. Capítulo 8, encerramento, fase 6. E ao final da metodologia a gente tem uma conclusão, ok? Referências utilizadas, o próprio PMBOK, aí na edição anterior, a metodologia de gerenciamento de projetos do Banco Central, o livro que eu citei, Gerenciamento de Projetos em 7 Passos, o nosso Plano Estratégico 1724, o Project Model Canvas do professor Finocchio, a maturidade em gerenciamento de projetos, do professor Darcy Prado, e a metodologia de gerenciamento de projetos que foi feita na Secretaria de Segurança Pública anteriormente a essa nossa metodologia de gerenciamento de projetos do Bombeiro. Então, lá na introdução, a gente mostra algumas questões relacionadas ao gerenciamento de projetos para que todos tenham uma visão geral aí. Então, a primeira coisa que a gente levanta é o que são projetos, né? Então, os projetos, a gente gosta mais dessa definição aqui, projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único, que está já na nossa sexta edição do PMBOK, tá? Definição mais simples aí, mais direta. Qual a utilidade do escritório de projetos? Ele é o responsável por promover o gerenciamento de projetos na instituição, fornecendo informações consolidadas sobre os projetos para a alta administração. Ok? Para que servem os projetos? Eles servem para materializar as ideias, apresentar soluções e atender demandas, no caso do CBMDF, para apresentar resultados que contribuam com a qualidade de vida da população brasileirense, já pensando aí nas questões de governança. Por que eles falham? Principalmente por problemas de comunicação. Então, o gerente do projeto tem que saber se comunicar com as partes interessadas, com a equipe do projeto, tá? Essa é a maior habilidade, a que causa maior problema quando a gente tem um gerente que não se comunica. O que é o gerenciamento de projetos, efetivamente? Gerenciar projetos significa aplicar conhecimentos, técnicas, métodos e ferramentas, aumentando as chances de alcance dos objetivos e atendimento dos requisitos. Por que utilizar o gerenciamento de projetos no CBMDF? Fortalecer o foco no cidadão, na promoção da eficiência e da racionalização dos gastos públicos. A ampliação do gerenciamento de projetos no CBMDF vai além de melhorar os resultados institucionais. O gerenciamento de projetos padronizado é um meio de ampliar a governança corporativa, favorecendo o CBMDF a atender com excelência
transparência e probidade à sociedade do Distrito Federal. Então, lá no nosso capítulo 2 da metodologia, a gente apresenta as fases do gerenciamento de projetos. E aí a gente apresenta o ciclo de vida do projeto. E os senhores podem perceber que cada uma dessas fases a gente colocou de uma cor, né? Então, demanda está verde, planejamento amarelo, captação de recursos laranja, execução vermelho, controle e monitoramento está em azul escuro e encerramento em azul claro. E assim vai seguindo a metodologia, tá? Então, a gente vai mostrar aqui, ó, agora as fases dentro do macroprocesso. Então, como é que isso acontece, né? O gatilho desse macroprocesso é a demanda. Então, a gente tem a fase das demandas, né? Para fazer todas as atividades relacionadas à demanda. Se aprovada, a demanda vai para a fase de planejamento. Se não aprovada, vai para o banco de demandas. Então, após a fase de planejamento, se há recurso, ocorre a execução, controle e encerramento, com o produto final lá, o projeto concluído. Se não há recurso, a gente parte para a fase de captação de recurso. Captando o recurso, a gente segue para execução, controle e encerramento. Não captando o recurso, ele já fica no banco de projetos, porque ele já passou pela questão do planejamento. Então, aqui a gente já guarda um banco de projetos, né? A gente já tem o elemento já planejado, ok? Então, ó, fase 1, tá? É o capítulo 3, capítulo das demandas. Então, a gente observa, em todo capítulo a gente mostra quais são as entradas, os passos e os produtos e uns instrumentos utilizados. Então, quando a gente estiver consultando a nossa metodologia, o padrão metodológico é sempre o mesmo, tá? Primeiro a gente mostra essa figura, com o que entra, o que se executa e os produtos e uns instrumentos utilizados. E aí, pessoal, a gente apresenta aqui os objetivos. Lá no item 3.1 da metodologia, objetivo da fase das demandas. Coletar, registrar, analisar e priorizar as demandas, as ideias do CBMDF, tendo como premissas o alinhamento estratégico, a viabilidade e a disponibilidade orçamentária. Então, claro que quanto maior o alinhamento estratégico, a existência de recursos, a probabilidade dessa demanda se tornar um projeto é maior. Okay? A gente tem uma fórmula de priorização para isso lá na metodologia. Seguir para as próximas fases do projeto ou constituir um banco de demandas ou serem descartadas. Então, o fato de uma demanda não ser aprovada naquele momento, naquela conjuntura, não quer dizer que nunca ela vai ser ali resgatada num momento mais oportuno. Otimizar os recursos do CBMDF que devem ser utilizados nas fases seguintes, somente conforme as prioridades estabelecidas. Então, vai ser priorizado para seguir para as próximas fases. Então, esse processo das demandas aqui já sofreu um melhoramento. Então, a gente tem a OBM demandante, ok? Aqui na primeira raia, OBM demandante, com gatilho do processo fazendo a demanda, enviando a demanda via SEI para a OBM validadora. Então, essa questão da OBM validadora aqui já é um melhoramento no processo promovido pela portaria 010, que antes a própria OBM cadastrava as demandas e a gente percebeu que isso deu um probleminha lá para a gente analisar várias demandas de diversos setores. Então, existe a necessidade realmente dessa OBM validadora para concentrar e filtrar essas demandas dos diversos setores, porque a gente tem aqui demandas estratégicas, demandas de compra, a gente tem diversos tipos de demanda, tá? Então, essa OBM validadora vai justamente fazer esse filtro. Para quê? Para que o pessoal aqui da CELOF, ó, PARF, AMG, consiga também fazer as suas demandas de rotina, cadastrando as suas demandas já históricas, né, para analisar as demandas e para, dentro dessas demandas de rotina, já incluir no PARF, tá, e na PELOA para fazer a execução desses projetos mais diretos, mais simples, demandas de rotina, apenas com planejamento orçamentário. O escritório de projetos, a nossa seção, também propõe demandas, tá, de caráter mais estratégico para dar um impulso no plano estratégico e cadastra essas demandas. Se essas demandas precisarem de recurso, elas também são analisadas aqui pelo PARF, pelo pessoal da CELOF, para dar o suporte de recurso. Então, se ela tem uma característica de projeto, se ela vai precisar de um planejamento mais complicado, não é apenas uma compra simples, tá, de PAN, de PES, ou produto ou serviço, ela vai passar pelas fases de análise de viabilidade na nossa seção, vai ser validada pelo alto comando, agora principalmente com a figura do comitê de governança, validação e a aprovação comandante geral.
Se a demanda é aprovada, ela parte para seleção de demandas. Se ela é reprovada, ela fica arquivada no banco de demandas. Se o projeto necessita de recurso, tem que ser informado novamente a CELOF, pessoal do PARF, para que ocorra o aporte, né, de recurso, né, necessidade de recurso orçamentário. Né? Se ele não necessita, ele vai direto para a consolidação das demandas aprovadas, né, para seguir para a próxima fase, ok? Próxima fase aqui, capítulo 4, fase 2, planejamento. Então, da mesma forma, a gente apresenta o que entra, quais são os documentos, os artefatos que a gente observa na fase do planejamento e quais são todos os passos. Todos esses passos aqui estão descritos detalhadamente, em sequência, dentro da nossa metodologia. Então, não cabe aqui no vídeo a gente ficar explicando passo a passo, até porque a gente já fez outros vídeos, né? Construção do TAP, construção da EAP, construção do cronograma. Então, a gente tem vídeos mais detalhados sobre isso. Aqui eu estou mostrando para os senhores como consumir, como consultar a nossa metodologia. Então, os passos, os produtos. Quais são os produtos finais do planejamento? TAP aprovado e publicado, plano do projeto aprovado, banco de projetos. E os instrumentos GPWeb SEI e o Project Model Canvas, além do boletim geral para publicação desses TAPs. Então, pessoal, aqui no nossos objetivos da fase 2, que está no capítulo 4, que é o planejamento, organizar e registrar todo o trabalho a ser executado no projeto, inclusive seu gerenciamento. Levantar os requisitos visando identificar os objetivos, desejos, interesses e especificações para estabelecer um consenso entre as partes interessadas. Tratar a fase do planejamento como um processo contínuo, que não se encerra ao expedir o plano do projeto. Este requer atualização constante que reflita a execução realizada e as alterações autorizadas. Pessoal, então a fase de planejamento, a fase de monitoramento que a gente vai ver mais na frente, então elas são revisitadas, tá? Então meio que a gente coloca numa sequência dentro da metodologia para que a gente possa ter uma referência, tá? Mas o planejamento, o plano do projeto, a gente tem que estar sempre atualizando ele em função das, principalmente na questão do gerenciamento das mudanças, tá? Então a gente tem que fazer essa atualização para ele estar sempre refletindo a realidade atual e não o que foi pensado lá no começo, ok? Ele, claro que ele traz elementos do que foi pensado no começo, mas toda e qualquer alteração a gente tem que estar atualizando. E aí a gente pode observar ele aqui mais de perto. Então a gente traz da fase das demandas, as demandas para virarem projetos lá no escritório de projeto, e aí a gente identifica qual a OBM relacionada com aquela matéria, tá? Aquele tema do projeto. E aí a OBM responsável indica o gerente de projeto. Nas demandas não estratégicas aqui na raia de cima, o gerente do projeto pode, junto com a sua equipe, na sua OBM, já começar a elaboração do Canvas, que é aquele momento coletivo que a gente mostrou no vídeo de planejamento, tá? Elaborar o Canvas, elaborar o termo de abertura, e aí a aprovação desses projetos que não são estratégicos, ela pode ser feita na própria OBM pelo comandante da OBM, são aqueles projetos mais internos, então nem todos os projetos vão ser publicados no boletim geral, até podem, tá? Para o setor mostrar lá via Plaza, plano de ação setorial, anual, que o que está sendo feito, quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos. Alguns desses projetos do Plaza até podem ser estratégicos e outros não, outros são de acompanhamento interno. Então, se o determinado projeto não está como estratégico, significa apenas que ele não está sendo acompanhado diretamente pelo comandante geral ali nos dashboards que a gente customiza para ele ter informação dos projetos. Tá? Mas a gente pode e continuar tendo projetos internos, ok? Desde que, claro, alinhados a missão da corporação, aos objetivos estratégicos, tá? A gente não vai fazer algo de interesse particular, mas a gente pode ter projetos menores ou de menor complexidade e de caráter mais interno àquela OBM. Já os projetos, as demandas estratégicas que vão virar projetos estratégicos, a elaboração do Canvas e do TAP ela é feita com apoio direto do escritório de projetos, tá? Então geralmente a gente já chama o gerente para que o gerente produza com a gente, ou solicita que ele produza, mas com uma supervisão direta. Eles vão mandar para a gente vai publicar, né? Então a gente faz
aquela verificação de se está tudo ok, pede mais informações, pede complementação, e aí a aprovação desse TAP estratégico é feita pelo comandante-geral, tá? Esse sim, exclusivamente pelo comandante-geral. E aí o gerente do projeto continua, elaboração da EAP, estima custos, define cronograma, e se esses projetos têm uma complexidade ainda maior, sejam estratégicos ou internos, eles precisam sim de plano de gerenciamento de riscos e de plano de comunicação. Não vai ser todo projeto, a gente estabeleceu na nossa metodologia, dentro da nossa maturidade atual, que a gente não precisa fazer para todos os projetos, porque tem projetos que realmente não vão necessitar desses artefatos, tá? E aí, o projeto é validado o plano do projeto e finalmente aprovado o plano do projeto pelo comandante geral e publicado, ok? E aí a gente parte para a nossa próxima fase, captação, que é a fase 3, captação de recursos. Da mesma forma, apresentamos entradas, passos e produtos e instrumentos. E aí, pessoal, na captação a gente tem os seguintes objetivos: viabilizar financeiramente os projetos não contemplados com recurso orçamentário do CBMDF. Então, se já está no PARF, a gente não vai precisar passar pela fase da captação, a não ser que precise de alguma complementação orçamentária, que a gente não tenha suporte no nosso fundo constitucional e que a gente necessite realmente de um recurso externo, ok? Definir dentre as diversas possibilidades de fonte orçamentária, transferências voluntárias da União e financiamento de projeto por organismos nacionais e internacionais. Então a gente realmente faz uso desses mecanismos aqui. Orientar o procedimento de captação de recursos no âmbito do CBMDF. Inclusive, uma questão aqui mais de curiosidade, a metodologia ela surgiu justamente para parametrizar essa questão dessa solicitação de recursos para parlamentares, ok? Então ela entrou como uma forma de organizar isso, né? Porque às vezes a gente tinha militares pedindo recursos e tal para a construção de alguma coisa na unidade deles, e aí a corporação como um todo não estava preparada ou planejada para executar aquele recurso da forma como ele foi solicitado. Então, se pensou em organizar isso, né? De que forma? Acabou que a comissão que foi designada para isso percebeu que precisava organizar o ciclo de vida do projeto como um todo e não apenas essa questão da captação. Por isso foi feita a metodologia, tá? Foi justamente para orientar essa questão da captação e acabou estruturando aí todo o ciclo de vida do projeto para que a gente realmente conseguisse ter efetividade e executar e trazer resultados, e aí todo recurso que chega com a ciência do comandante, chega com o devido planejamento para sua execução. Então vamos lá, na fase de captação, o plano do projeto, ok, é observado como gatilho para ele. Então é propor a OBM, ela pode continuar fazendo a proposição da captação de recursos, mas o EMG, o escritório de projeto, vai definir a fonte de captação e o comandante geral vai aprovar o caderno de fonte de captação, ok? Então a gente pode ter aqui outras fontes. Se o recurso não for captado, é arquivado o projeto e num determinado momento que a gente tiver recurso, a gente pode executar esse projeto. Então a gente pode ter fonte de recurso legislativo e fonte de recurso do executivo. No legislativo, a nossa ASPAR, ok, vai intermediar a captação de recurso legislativo e monitorar a concessão desses recursos, tá? Caso esses recursos sejam captados, a gente pode ter recursos federais ou distritais, ok? Nos recursos distritais é um pouco mais tranquilo, o projeto está viabilizado. No recurso federal, a gente tem que consolidar a proposta, o comandante geral aprova a proposta é cadastrada, são cumpridas todas as diligências, formalizado o ajuste e o projeto está viabilizado, correto? Lá na execução, pessoal, fase 4, mesma questão, ok? A gente mostra aí todos os elementos e os objetivos da execução são mobilização da equipe do projeto, desenvolver e capacitar a equipe do projeto
quando esta não possui as competências para executar as atividades descritas no plano do projeto, a gente já falou detalhadamente em outros vídeos sobre isso, garantir a qualidade e manter uma comunicação e engajamento efetivo com todas as partes interessadas no projeto, realização das entregas do projeto, produtos e serviços, e alinhar as expectativas internas e externas das partes interessadas. Então, pessoal, ó, mostrando novamente, o gerente do projeto, com seu projeto viabilizado, com recurso para executar, ele já está planejado, já está aprovado pelo comandante. Então, o que ele tem que fazer? Está atualizando o plano do projeto, né? E observando aqui, ó, as solicitações de mudança, para fazer o gerenciamento das mudanças e atualizar o plano caso haja essa solicitação de mudança. E aí, pessoal, ele faz várias tarefas em paralelo. Ele mobiliza equipe, desenvolve equipe, conduz os trabalhos do projeto, garante a qualidade do projeto. Se tiver aquisições, né, e essas aquisições estão sem alterações no planejamento, elas já vão para o DEALF para conduzir aquisições. Se tem alteração no planejamento, a CELOF MG verifica a possibilidade lá para consolidar a fonte de recurso. Tá? Para essa alteração aí no planejamento, para que sejam conduzidas as aquisições, e aí o comandante-geral aprova o termo de referência ou o projeto básico, e o DEALF faz a disponibilização financeira, licita e contrata, para o quê? Para o gerente do projeto, aqui na raia dele, está gerenciando comunicações com as partes interessadas, atualizando o andamento do projeto para chegar lá no final no recebimento definitivo dos produtos ou serviços. Essa fase de controle e monitoramento, ela foi colocada aqui ao final, assim como o planejamento, ela acontece durante todas as outras fases. Então, controle e monitoramento, fase 5. Novamente, apresentamos as entradas, o que a gente usa e quais são os artefatos que a gente utiliza para fazer estes passos aqui no meio, que estão todos descritos, novamente explico, na metodologia, passo a passo, quem faz, o que faz, qual instrumento, em que instrumento é feito, para poder entregar esse produto. Então, toda essa execução dos projetos é um processo, né, de execução. Aqui são os processos de monitoramento. Então, a gente tem diversos processos envolvidos na questão do ciclo de vida do projeto, tá? Então, o que a gente está mostrando aqui para os senhores é uma representação de processos, mesmo a gente está falando de projetos que traz inovação e tal, mas para executar cada projeto, para trazer cada inovação, a gente já tem tudo dentro da metodologia, qual é a sequência, o que vai ser feito, quais são os passos. Objetivos da fase de controle e monitoramento. Identificar as necessidades de mudança no plano e implementá-las, controlar as mudanças e recomendar ações corretivas ou preventivas em antecipação a possíveis problemas. Controlar as mudanças e recomendar ações corretivas e preventivas em antecipação a possíveis problemas. Vamos lá. Processo de monitoramento e controle. O gerente do projeto, de posse do plano do projeto, coleta dados de desempenho do projeto, e a gente vai ver logo mais na frente aqui os sistemas de TI que a gente tem para fazer isso. E aí ele valida escopo, controla cronograma, controla custos, controla aquisições, controla qualidade, controla comunicações, controla engajamento das partes entrelaçadas e controla riscos, dependendo da complexidade do projeto, para consolidar todos esses dados do projeto, monitorar e controlar o trabalho do projeto, realizar o controle integrado das mudanças e gerar informações aqui no final da linha. Então vamos lá, pessoal. Lá no encerramento, que é a fase 6, a última fase, a gente também apresenta o que entra, quais são os passos, quais são os produtos, ok? E os objetivos da fase de encerramento são reter e aprender o conhecimento produzido, documentando as lições aprendidas, armazenar a documentação técnica produzida no projeto, no GPWeb e no SEI, alimentar o banco de projetos, prestar conta dos convênios, contratos e ajustes firmados no âmbito do projeto,
e obter aceitação pelo cliente ou patrocinador para encerrar formalmente o projeto ou fase. Então, aqui no mapeamento do processo do encerramento, o executor do contrato, diante das informações do monitoramento, realiza o recebimento definitivo. O DEALF valida o recebimento definitivo, liquida as aquisições e as aquisições são encerradas. O gerente do projeto, tá, que pode não ser o mesmo executor, ele, diante das informações do monitoramento, com as aquisições já encerradas, ele encerra o projeto ou fase. O patrocinador, o comandante-geral, faz o aceite final. Se é convênio, presta conta do convênio. Se não é convênio, registra lições aprendidas, desmobiliza a equipe e arquiva o projeto, e a gente tem o projeto arquivado. Então, pessoal, dessa forma, a metodologia aí foi publicada no boletim 176 de 14 de setembro de 2018. Aí os senhores podem observar a aprovação do Manual de Metodologia de Gerenciamento de Projetos. E aí, pessoal, a gente vai tratar agora das ferramentas de TI para o gerenciamento de projetos. Então, essas ferramentas elas se prestam tanto ao monitoramento quanto ao controle. O monitoramento diz respeito ao sistema de informações gerenciais com painel de bordo para controle das ações, indicadores e metas. Ele é centrado no alcance das metas e ele acompanha a execução, ele é constante, tá? Ele não é um fim em si mesmo, é uma ação contínua de acompanhamento com vistas à correção, é evitar que o problema aconteça ou identificá-lo logo no início para corrigir. E o controle assegura a realização do planejamento estabelecido, ele mede e avalia o desempenho e o resultado das ações, corrige e reforça o desempenho, interferindo em outras funções do processo administrativo. O produto final do processo é a informação, tá? Então aqui o controle ele é pontual, para manter e assegurar o que foi planejado. E o monitoramento está o tempo inteiro constante. O objetivo disso tudo é a execução efetiva da estratégia por meio de informação de qualidade. Tá? A gente quer informação qualificada. E a gente já vem evoluindo nesse sentido desde lá do plano anterior, o 1316, que em 2015 a gente já usava a metodologia do Balance Scorecard com as 4 perspectivas, onde a gente tinha 7 objetivos, 84 ações, 90 indicadores estratégicos. E aí, lá em 2015, a gente teve um marco bastante interessante, que foi o caderno de indicadores estratégicos, que trazia a ficha do indicador. E na ficha do indicador, a gente via qual era o objetivo estratégico, qual era a ação, qual era o nome do indicador, tá? A descrição desse indicador, a fórmula de cálculo, unidade de medida. Então, a gente tinha uma série de parâmetros que permitiram a quantificação da estratégia e trazer um monitoramento mais efetivo, gerando um relatório já em 2015 bem mais quantificado, onde a gente usava essa metodologia aqui de mais de 80% de atingimento da meta, a gente colocava na cor verde, entre 25% e 80% da meta a gente colocava na cor amarela, e vermelho para menos de 25% de atingimento da meta, o que a gente usa até hoje nos nossos diversos dashboards, que são customizados, e a gente tem esse padrão ainda. Então o foco está na efetividade da gestão estratégica no CBMDF. E para isso a gente tem as 2 principais ferramentas aí de TI para gerenciamento de projetos, que é o GP Web, que foi implementado pela DT, que ele cadastra o plano estratégico e os demais elementos, tá? Cadastra projetos e o plano estratégico lá na aba gestão. Na aba projetos ele cadastra os projetos. Os dados são coletados e inseridos e geram gráficos, tabelas e semáforos de desempenho. O Reporting Service veio no mesmo pacote do Sistema de Gestão de Ocorrências, o SGO, ok? Então, esses dashboards, eles são apresentação de relatórios gerenciais e estratégicos, né, de uso principalmente dos tomadores de decisão. A base de dados dele é o GP Web, então o reporte do gerente é muito importante para que esses dashboards estejam apresentando as informações atualizadas, né? Então essa base de dados do GP Web e do Sistema de Gestão de Controle de Pessoal, GCOP, do CBMDF. Ele é extremamente versátil, ele pode ser customizado de acordo com as necessidades dos tomadores de decisão, aí, principalmente do comandante, ok?
Hoje a gente vai mostrar logo mais à frente que a gente já está agregando mais outros sistemas, mas lá em 2015 a gente já conseguia ter informações como essas aqui, a execução do plano estratégico como um todo, a execução do plano estratégico por ano, execução do plano estratégico por perspectiva do BSC, aqui uma visão do mapa estratégico com as perspectivas do BSC e os objetivos estratégicos dentro de cada perspectiva, com seu devido KPI ali, e as perspectivas, o plano dentro de cada ano, dentro de cada perspectiva, né, os objetivos estratégicos por ano, a execução. Então, são várias as formas, e a lista geral de projetos aqui com andamento ali, só com as carinhas verdes, vermelhas e amarelas, seguindo aquele padrão, tá? E azul, no caso, dos concluídos. Então, pessoal, usando essa quantificação maior aí da estratégia, a gente conseguiu esses parâmetros, e em 2015 foi o maior avanço percentual, justamente com a publicação do caderno dos indicadores, que deu essa possibilidade de quantificação e melhorando a qualidade no monitoramento, e a gente chegou aí a 75,3. E no novo plano, já usando as boas práticas aí do TCU, de participação, transparência de todos os setores, tá? A gente trouxe esse novo mapa estratégico, onde a gente pode observar os objetivos dentro das perspectivas, a nossa nossa cadeia de valor aí à direita. E qual foi assim a grande diferença, né? A gente tinha a questão dos indicadores ali, mas eles estavam um pouco isolados. E aí a gente sempre gosta de observar aí esse ciclo de 6 estágios do Kaplan Norton para fazer a nossa gestão estratégica. E a gente observa aqui, pessoal, ó, as iniciativas, a gente tem a execução dos processos e das iniciativas, mas faltava um pouco de materialidade, né? Onde a gente vai procurar, quem vai reportar para a gente o andamento da iniciativa, né? Estava muito atribuído a um determinado setor e a gente não tinha muita possibilidade de monitorar a ação. E aí a gente percebeu que seria interessante essas iniciativas serem executadas na forma de projetos. Por isso que a gente projetizou a estratégia para, além da questão dos indicadores, a gente acompanhar a execução dos projetos e ter essa comunicação com o gerente para poder interferir, para poder passar para as instâncias superiores e evitar que aquele indicador ficasse negativo, ficasse vermelho para a gente em tempo ainda desse projeto ter sucesso, ok? Então, o monitoramento de projetos, os indicadores devem ser definidos e registrados no projeto com auxílio do escritório de projetos utilizando a ferramenta GPWeb. E aí nas aulas anteriores a gente já mostrou esse exemplo aqui, tá? Da adesão à metodologia, né? E que isso tem uma visualização para a gente no Reporting Service, dessa forma aqui, ó. A gente consegue ver dentro de cada report, né? Então, quantos reportes forem feitos, a gente consegue ver a evolução daquele indicador dentro das datas, tá? Então, só que a gente percebe que a gente tem diversos sistemas, diversos dados variados, tá? Que vêm de vários sistemas, e aí a gente necessita recuperar, difundir e tratar esses dados, né? As informações, elas precisam estar contextualizadas a nível social e econômico. Por quê? A gente precisa mitigar as deficiências, tá, em seus fluxos de atendimento, gestão de recursos e informações, nos nossos fluxos, né, de atendimento, ok? Então, esses sistemas de gestão de dados, informações e conhecimentos, eles têm que ter uma sinergia, principalmente para o usuário. O usuário, quando quer fazer uma pesquisa sobre uma informação, ele não quer saber de qual sistema está vindo, se está em determinado sistema, ele precisa efetivamente fazer um filtro ali e conseguir aquela informação para ele poder tomar uma decisão. E essa decisão ela está num contexto de constantes mudanças e adequações às novas realidades. Então ela tem que estar temporal, né? Então tem que ser algo que una tudo isso, né? Então a gente pensou no projeto Rapport do CBMDF. O que esse projeto Rapport faz, pessoal? O Rapport, ele pega todos esses sistemas que a gente tem, Análise Service, Reporting Service, Power BI, que a gente está usando mais recentemente, Integration Service, MySQL, que é o banco de dados do GPWeb, SQL Server, que é o banco de dados das ocorrências, né, do relatório de atendimento e despacho, rádio, PostgreSQL, que é o banco de dados corporativo nosso, DSEG, Escalador, Siconv, CPMed, afastamentos, e o Web Service, Detran, PCDF, GDF, governo
federal, cartórios, entre outros, para tentar trazer a informação temporal e de qualidade para facilitar todo o andamento dos processos internos e o fluxo de informações para que a gente consiga melhorar nossos processos e tomar decisões qualificadas, ok? E aí o produto final disso tem que ter impacto nos serviços prestados à sociedade. Então, todas essas informações possibilitam a nossa governança avaliar, direcionar e monitorar para levar mecanismos de liderança, estratégia e controle para que a gestão possa estar planejando, executando, controlando e agindo e trazendo de volta essas tais informações na prestação de contas, lá no accountability, para que a governança consiga fazer seu novo ciclo, ok? Então, tudo isso é para melhorar esse fluxo de informações, melhorar nossa gestão, melhorar nossa governança e, finalmente, atingir a população com melhores serviços. E aí a gente pode observar, pessoal, aqui, ó, aqui já é uma representação do Reporting Service dentro do rapport. Então, a gente customiza, faz os filtros, usa as metodologias aí de cores, tá? Tem as nossas listas de projetos. Então, aqui, todo dia, a gente está tentando trazer novas informações e melhorar. E aqui, já dentro do rapport, unindo mais elementos, ok? A ferramenta GP Web, a gente já mostrou nos outros vídeos a importância do reporte das tarefas, do gerente clicar lá nesse mais dentro da tarefa que ele é responsável, para realmente estar falando ali a data que ocorreu, o percentual de execução, o status, se está concluído, se está em andamento, se está a iniciar, ok? Fazer uma breve descrição, falar da quantidade realizada, valor gasto, se for aplicável a tarefa, tá? As horas trabalhadas. Então, o gerente tem que estar preocupado em fazer esse reporte, porque não basta ele fazer, ele tem que reportar que fez, para que a gente saiba que fez apenas observando o projeto, para acabar com aquela questão de estar ligando, estar perguntando, né? Então, se está reportado aqui, a gente simplesmente sabe. Inclusive, na questão de notificação, quem está designado, os contatos e o gerente do projeto, caso quem esteja preenchendo esse reporte seja o responsável pela tarefa e não o gerente, ele recebe. Se ele está marcado aqui, ele recebe. Então, às vezes a gente ouve um gerente falando, pô, recebi um monte de e-mail automático de vocês, é porque estava marcado aqui, ó. Se a gente não quer que o gerente receba, não marca, mas querendo que ele receba, a gente marca aqui e ele vai saber o que foi feito. Então, além dele consultar no GP Web, ele vai receber por e-mail, ok? E aí a gente vai chegar, né, nessa questão das cores aqui, ó, tá tudo verde aqui, porque foi executado dentro do prazo planejado, foi dado como concluído, andamento 100%, tá? Mas em função do que o gerente lançou aqui nas nossas tarefas que foram programadas na EAP, ok? E aí a gente pode observar ao final, lá nas lições aprendidas e no registro de todas as informações do projeto, que a gente tem uma sequência aqui, ó, do reporte das tarefas. Então, é quase que um histórico aqui, né? Aqui é uma base de conhecimento do projeto, a gente sabe tudo que foi feito, que foi realizado, quando foi, tá? Então, isso aqui é importantíssimo, até para novos projetos que tenham características semelhantes. E aí a gente observa também que o Report Service pode mostrar um andamento geral dos projetos, ok? Aqui é uma tela um pouco mais antiga, mas é só para os senhores terem uma noção aí que ele pode mostrar o andamento do projeto como um todo, né? Isso porque a gente tem vários elementos, né, para controle de cronograma, né, lá no Gantt interativo, que gera o nosso gráfico de Gantt, né, que está dentro de cada etapa, o andamento, o que foi executado dentro do prazo planejado, ok? Então, as possibilidades são variadas. Assim como, pessoal, a questão que a gente falou, ó, gestão de aquisições, custos, riscos, como elaborar o plano de gerenciamento de risco. Então, dependendo da complexidade, a gente falou que a gente pode elaborar esse plano de gerenciamento de risco no projeto. Como é que é? A gente vai lá dentro do projeto, em detalhes do projeto, a gente vai em ver, artefatos, nosso plano de gerenciamento de riscos, que é o PGR, e aí a gente completa os dados lá com a descrição, a categoria do risco, o tipo do risco, seria negativo ou positivo, as consequências, a probabilidade, o impacto, a severidade, a ação,
tá? Que ele está relacionado, o gatilho, né? O que que faz esse risco acontecer, né? A resposta, qual é o controle necessário que eu vou fazer e quem é o responsável por esse controle, ok? Então eu posso fazer esse plano de ação, ele acaba gerando um plano de ação para gestão de riscos dentro do GP Web. Então aqui o nosso último item é o estudo de cases de sucesso, tá? Então para isso a gente vai lá no nosso GP Web, eu já deixei aqui preparado do lado para gente, e aí a gente vai mostrar justamente o projeto da metodologia, tá? Então, o que a gente pode observar, pessoal? Então aqui a gente está no detalhes do projeto, então teve realmente um planejamento, a gente trabalhou justificativo, objetivo, escopo. Esse planejamento foi revisitado, a gente tem aqui a tarefas resumo, tem as tarefas. A gente observa, as tarefas estão verdes. Por que elas estão verdes? Porque o gerente realmente fez o reporte das tarefas. Então a gente tinha uma sequência de atividades a serem desenvolvidas na EAP, que a gente planejou e a gente executou. Não basta planejar e esperar que o responsável pela tarefa vai executar, saiu da minha mão. Não é isso. O gerente tem que pegar realmente seu projeto. Olha, você está responsável pela atividade tal. Já executou? Se não tiver reportado, claro. Porque se no momento em que a cultura de gerenciamento de projetos estiver bem disseminada, é claro que as coisas vão acontecer de forma mais natural. O gerente não vai precisar estar cobrando, né? E a ideia nem é essa, né? Mas ele também não pode simplesmente não estar na minha mão e eu deixei na mão do fulano de tal e ele vai ter que executar. Então, aqui o responsável era eu por todas, então fica mais fácil de eu me reportar, né? Está no momento de escassez de recursos, então assim, era eu comigo mesmo, e é possível, que é o gerente, o equipe aqui, mas os outros elementos da equipe estavam auxiliando no momento da construção da minuta e tal, mas eu fazia o reporte para eles porque eu estava presente a todo momento aqui da construção da metodologia, tá? Então é importante fazer o report, por quê? Porque lá no report a gente vai conseguir, o supervisor do projeto vai conseguir visualizar o andamento da atividade dentro do prazo planejado, tá? E a gente vai ter aquela questão do histórico dos registros, a gente vai saber tudo o que aconteceu. Ó. Então, percebam que teve reporte, teve informação sendo passada a tempo e a hora para que tudo ocorresse dentro dos prazos. Então, para a gente ter um caso de sucesso, a gente precisa realmente acreditar no método, usar o método, né, e tentar também convencer a nossa equipe, se comunicar para que as coisas aconteçam a tempo e a hora, ok? Não é simplesmente fiz o que estava determinado para mim e agora não está mais na minha mão. Então a gente tenta estar acompanhando, tá aumentando o grau de detalhamento, tá atualizando o planejado, a gente fez os artefatos, tá? Então, ó, se a gente for ver aqui, ó, termo de abertura, então temos o termo de abertura, foi feito o termo de abertura, foram feitos os reportes, tá bom, pessoal? Então eu queria mostrar esse como case de sucesso do nosso GP Web. E agradecer mais uma vez aí, tá? Essa disciplina de gerenciamento de projetos. Eu sou o Tenente Coronel Luiz Cláudio. E essa aula 3 foi sobre gerenciamento de projetos na prática. Muito obrigado, senhores.